Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 5 de abril, oitava de Páscoa, festa de Páscoa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Eu vou pescar, do meu jeito. A mensagem da Páscoa é tão grande e forte que precisamos distribuí-la em uma semana inteira para compreender alguma coisa. Hoje meditamos mais uma aparição de Jesus que nos faz refletir. Pedro está tão desanimado com a situação, tão decepcionado consigo mesmo pela traição, tão triste e abatido por não compreender a ressurreição, por achar que tudo acabou, que está para jogar a toalha. No início da sua vida nova, seguindo Jesus, ele abandona a rede e barco para pescar homens. Nesse momento, Pedro quer voltar atrás, voltar à sua vidinha de pescador anônimo, quer voltar a pescar seus peixinhos. Mas, com o ressuscitado, tudo renasce. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. E Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de uns 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta foi a 3ª vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. Assim fala o Evangelho de hoje. Vale a pena se debruçar e refletir sobre estes acontecimentos depois da Páscoa, estas maravilhosas e surpreendentes aparições. Podemos colocar em destaque, antes de mais nada, a fraqueza de Pedro. Ele é uma fotografia de todos nós, sem dúvida. Tente descer dentro do coração de Pedro
mergulhar-se no turbilhão de seus pensamentos e sentimentos. Antes de mais nada, Pedro devia ter uma grande pedra no seu coração, a traição do seu mestre. Pedro não se perdoava, sentia vergonha, não sabia bem o que Jesus pensava, porque ainda não havia acontecido o diálogo pessoal com o seu mestre, que lhe perguntava: "Me amas tu?" Tinha acontecido 2 aparições, mas não foram suficientes para levantar o ânimo de Pedro, que continua triste e, sobretudo, decepcionado consigo mesmo, desanimado. Tudo bem que Jesus ressuscitou, mas ele continuava morto por dentro. Seguramente, nesse trecho, aparece que ele não queria mais ser Papa, não queria mais essa vida consagrada inteiramente a Jesus, esse andar pela Palestina de cima para baixo, acompanhando um Messias morto na cruz e ressuscitado, sim, mas não como ele esperava. Era muita coisa para a pobre cabeça de Pedro. De verdade, era demais para a pobre cabeça de Pedro. Seguramente, uma voz dentro dele falava: "Fui mau, eu me dei mal, eu fui além. No final da conta, não passo de um pobre pescador. Vamos voltar atrás. Messias ou não Messias, eu não sei. Prefiro os meus peixes, que sei bem como pescar. Não quero pescar homens. Não sou capaz de pescar homens. Não é para mim." O verdadeiro problema de Pedro é o fato que não se sente em comunhão com o seu mestre. Não sente mais força dentro dele, por este motivo. O grande encontro do perdão acontece logo depois desta aparição. É a segunda parte desta aparição, mas nesse momento sua traição lhe pesa muito. Todos querem consolá-lo, todos o reconhecem ainda como chefe, mas quem não se reconhece é ele. Pedro se sente perdido. O laço com seu mestre, que lhe dava vida, força, entusiasmo para deixar sua mulher, sua casa, seu pai, sua mãe, seu campus, parece agora quebrado. Esse é o motivo pelo qual Pedro sente a tentação de voltar à vidinha de antes. Pescar peixes. Sempre fui pescador, é isso que eu sei fazer. Me deixe em paz. Me dei mal nesta vida nova. Isso que Pedro tem no coração. Pense um pouco se não acontece o mesmo a nós também. Mesmo quando o barco se encontra em alto mar. Quando não se enxerga mais a terra firme, no horizonte. Então vem uma dúvida. O que eu fiz? Sou o único que se comporta desta maneira. E a tentação de voltar atrás se reforça sempre mais. Por isso a frase "eu vou pescar" significa que Pedro não quer mais ficar na sua vocação, no seu chamado, na sua missão de Papa. Não são muitas as vezes que Pedro teve tempo para pescar nos 3 anos que seguiu Jesus, mas agora ele volta ao seu mar, às suas redes, seu barco, e pior, arrasta os que com ele estavam. No bem e no mal, ele é líder. Porém, esta inútil tentativa de voltar atrás não dá certo. Não pesca nada. Mais um fracasso. Trabalha a noite inteira para nada. Isso é muito iluminante para nós. A tentação de voltar a pescar os nossos peixes é grande. Ou melhor, a tentação de nos fechar no nosso casulo e sumir é grande. Mas não dá certo. Sem dúvida, a maior fadiga de Jesus depois da ressurreição é ressuscitar os apóstolos, ressuscitar a nós, que somos hoje seus discípulos, fazer-nos sair dos nossos túmulos e dos nossos casulos. É importante se dar conta que aquele que caminhou ao lado de Jesus tanto tempo não consegue mais se submeter aos esquemas de antes. Quem andou com Jesus não é mais o mesmo.
Quem saboreou a vida com Jesus não consegue mais voltar às drogas de antes. Não consegue mais voltar à vida do mundão de antes. Retornando ao trecho de Pedro, aparece clara nesta leitura de hoje a atitude humana de Pedro bem compreensível. Mas, de repente, aparece Jesus, como foi no começo do seu chamado. E como no começo, manda jogar as redes do outro lado do barco. Estas atitudes alertam João, o mais novo e sensível, que logo reconhece o mestre e avisa o velho Pedro. Aqui a cena se torna quase cômica. Pedro está sem roupa para poder pescar melhor, e sem piscar o olho se veste de novo e se joga ao mar. Onde se viu alguém se vestir e mergulhar no mar para nadar? Mas Pedro não pensa, não hesita, e vai logo ao encontro do seu Senhor. O amor fala mais alto do que as suas crises, suas depressões, suas dúvidas. O simples fato de saber que Jesus está lá faz nascer tudo de novo no coração de Pedro. De repente o coração de Pedro se reacende, volta a esperança, volta o relacionamento. Pedro se joga ao mar e nada até Jesus. Na beira do mar, se depara com Jesus, que havia já preparado uma fogueira e assado alguns peixinhos. Jesus os convida a comer, mas também precisa dos peixes deles. Nesse contexto, inicia o famoso diálogo com Pedro: "Me amas tu?" E Pedro se sente perdoado e curado. Volta o amor, volta o entusiasmo, volta a fé, volta a garra, volta a missão, volta tudo quando renasce o relacionamento. O mundo de Pedro é o mar, e mais líquido do que um mar não existe nada. Nós que vivemos numa sociedade líquida, podemos olhar para esse acontecimento como para um grande farol da nossa vida. Pedro está confuso e decepcionado consigo mesmo, igual a nós, muitas vezes. É difícil admitir a traição daquele que ele tanto amava. Pedro está desanimado e cansado. Sua missão lhe parece impossível, parece não ter força suficiente. Enfim, parece que nem consegue fazer o que ele sempre fez a vida inteira: pescar. Se sente um incapaz. Sua situação interior e exterior não é muito diferente daquela de Judas. Os dois traíram Jesus. Os dois ficaram tão decepcionados consigo mesmo que queria sumir desse mundo. Mas qual é a diferença entre São Pedro e Judas Iscariotes? Por que um se enforca e o outro encontra Jesus? A resposta é clara nesse trecho. Pedro ama Jesus mais do que seu pecado, ama Jesus mais do que sua decepção. Olhando para Jesus, consegue caminhar em cima do chão líquido dos seus fracassos. Judas se fechou no seu casulo, mas São Pedro abriu os braços para aquele que tanto amava e ressuscitou com Jesus. Vamos agora reler de novo esse trecho tão especial que muito fala ao nosso coração. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem.
mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. E Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de uns 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Nesse momento, vamos dedicar um tempinho para sublinhar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que guia o nosso dia.
Vamos pensar mais um minuto em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. De repente aparece Jesus. Paz e alegria a todos. Eu sou volta a brilhar. Paz e alegria a todos. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que